paz do Senhor Jesus. Estamos começando mais um programa Escolha o Cristo. Graças a Deus, graças à misericórdia de Deus que se renovou nesse dia. Eu desejo a você que a paz do Senhor Jesus repouse sobre a sua vida, que todos os seus passos sejam direcionados pelo Espírito Santo de Deus, e que nesse dia você possa viver da forma que Deus te chamou para viver, que você passe a viver da forma que Deus te chamou para viver constantemente todos os dias. A palavra que eu quero ler para você hoje está no livro, na carta aos Efésios. A carta aos Efésios, capítulo 4, que diz assim: Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que vocês receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor, e façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. O apóstolo Paulo escreve aos irmãos de Éfeso, pedindo para eles, pelo amor de Deus, que conservasse a unidade, que conservasse a unidade do Espírito, que não deixasse nada dividir aqueles irmãos, aqueles membros, que eles pudessem caminhar juntos. E Paulo diz, pelo vínculo da paz, vocês vão conseguir viver unidos. Então vivam de acordo com o chamado que vocês receberam, de acordo com a vocação. Vivam de acordo, de uma maneira digna da vocação que vocês receberam. Talvez você não acredite ou não perceba, mas existem muitas pessoas olhando para a sua vida. Existem pessoas de olho em você, e você é, sim, um exemplo para muita gente. Talvez você ache que as pessoas não notam o que você fala, o que você faz, mas pode ter certeza, tem pessoas de olho em você, copiando o que você faz. E é através da sua vida que elas vão conhecer o Senhor da sua vida. Por isso Paulo estava dizendo, viva de maneira digna do chamado que você recebeu. Nós fomos convocados por Deus para anunciar a salvação, para apresentar Jesus Cristo para as pessoas, para dizer que Ele salva, para dizer que Ele pode ajudar, para dizer que Ele é bom, para dizer que Ele pagou os nossos pecados, para dizer que Ele pode nos dar uma nova vida também aqui nessa terra. Mas somente falar para as pessoas não vai ser suficiente, principalmente com quem nos conhece e convive conosco. Por quê? Pode ser que as palavras que saiam da boca, elas sejam desmentidas pelas nossas atitudes. Pode ser que com a nossa vida a gente desminta aquilo que a gente fala.
E como é que essas pessoas vão acreditar? Como é que elas vão querer o nosso Senhor? Se elas não veem o que nós anunciamos sendo vivido por nós. Se elas não veem a vida acontecer em nós. Se elas não veem a transformação na nossa vida, por que é que elas vão querer? E Paulo estava dizendo para os irmãos: conserva, vive em paz uns com os outros, suporta os irmãos com amor, seja paciente com os irmãos, façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito. Conservar é porque já existe, então nós temos que guardar essa unidade. Conservar, proteger, guardar essa unidade pelo vínculo da paz. Ou seja, sem paz não tem como eu ter comunhão com meu irmão, porque eu vou estar lá totalmente atribulado e vou tentar atribular a vida de alguém também, ou não vou estar em paz por alguma situação e vou acabar criando uma contenda. E Paulo estava dizendo: por favor, conserva a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então, a paz é o que nos liga às pessoas, é um vínculo. Por isso que nós devemos viver em paz, para que possamos promover a paz. Não tem como eu produzir algo que eu não tenho. Eu reproduzo aquilo que eu tenho. Como é que eu vou produzir, reproduzir algo que não está em mim? Por isso, eu preciso fazer todo o esforço. Não é fácil. Tem pessoas que é difícil o relacionamento, é difícil o convívio. Mas Paulo nos faz um convite e ele diz: como prisioneiro no Senhor, eu peço que vocês vivam de maneira digna do chamado que receberam. Porque vocês são exemplo, porque existe uma multidão aí fora olhando para vocês. Existem pessoas aí fora que estão precisando de Jesus, e vocês são as pessoas que Deus escolheu para levar essas boas novas, para anunciar Jesus Cristo para as pessoas. E com a vida de vocês, vocês vão fazer isso sem precisar dar uma só palavra, porque eles vão querer o Deus que transformou a sua vida, que te deu paz e que hoje você vive de uma forma totalmente diferente que você viveu um dia. Então é necessário que nós nos rendamos ao processo, ao Espírito Santo, e deixe Ele conduzir a nossa vida, para que possamos andar como a palavra diz que nós devemos andar. Por quê? Porque nós devemos viver em paz com os nossos irmãos. Porque nós devemos suportar com amor. Porque nós devemos nos esforçar para conservar essa unidade. Por quê? Paulo diz: porque há um só corpo, um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Eu devo viver de uma forma digna do meu chamado, porque não existe dois espíritos, não existe duas cabeças, não existem dois corpos, não existem dois senhores, não existem dois deuses. Então o irmão da igreja fulano de tal, da congregação fulano de tal, que congrega lá no fulano de tal, ele é meu irmão. E eu devo viver em paz com essa pessoa. Eu devo me esforçar até para suportar ele. Não é porque ele não congrega no mesmo lugar que eu, convive com as mesmas pessoas que eu, se senta na mesma mesa que eu não possa ter paz com essa pessoa, não possa falar. Só há um Espírito. Também só há um Senhor.
E só há um Deus. Só há uma só fé e uma só esperança. Então nós devemos permanecer vivendo como a palavra de Deus nos chamou para viver. Vivendo em paz, guardando, conservando a unidade com o corpo de Cristo. Porque todos nós somos membros de um só corpo, aonde existe uma só cabeça, e essa cabeça é Jesus Cristo. Então nós precisamos viver em paz. E isso se aplica somente na congregação? É claro que não. Isso se aplica no relacionamento de marido e esposa. Isso se aplica no relacionamento de pai e filho, de patrão e funcionário. Isso se aplica em todos os nossos relacionamentos. Nós fomos chamados para viver de uma forma digna daquele chamado que recebemos. E muitas vezes nós vivemos de uma forma vergonhosa, de uma forma que não glorifica a Deus, de uma forma que não apresenta Jesus Cristo. E isso é muito ruim, porque cada vez mais nós vamos distanciando as pessoas de Deus, porque elas, pelo mau testemunho, elas falam do Evangelho, elas falam do nosso Deus, porque elas não conseguem ver através da nossa vida aquilo que tanto falamos para elas e para todas as pessoas. Então é uma renúncia própria, é você quem decide viver de uma forma digna, de acordo com aquele chamado que você recebeu. É você quem decide, é uma decisão sua, é um convite que a palavra de Deus faz para que eu e você viva. Porque muitas pessoas olham para a nossa vida, por mais que não notemos essas pessoas, ou achamos até que não somos vistos nem percebidos, mas existem pessoas aí de olho na nossa vida, analisando cada palavra que sai e esperando a resposta agora através da nossa vida, para ver se aquela palavra vai realmente gerar algum efeito na nossa vida. Então, nós somos o exemplo, nós somos membros do corpo de Cristo, então nós somos os representantes de Jesus nessa terra. Jesus hoje vive dentro de você, Ele vive dentro de mim, Jesus vive dentro de cada um de nós, precisando ser apresentado para as pessoas. Como? Através da vida. Porque falar somente em Cristo não é suficiente, principalmente quando você se dispõe a falar nele. Porque se você está falando, agora a sua vida vai ter que responder àquela palavra que você pronunciou. Você vai ter que dar um testemunho daquilo que você já leu, daquilo que você já ministrou. Agora você precisa aplicar na sua vida. Então todos os dias, quando você lê a palavra de Deus, você tem que trazer aquilo para a sua vida e dizer: eu vou aplicar isso na minha vida. E vai vivendo uma porção a cada dia. E de pouquinho em pouquinho, a sua vida vai sendo transformada. E você vai conseguindo passar para as pessoas a palavra que você tanto lê. Através da sua vida, a palavra vai sendo manifesta. E as pessoas vão vendo a palavra através de você. E isso é maravilhoso. Foi assim na vida de Jesus. Jesus recebeu a instrução do Pai e viveu a palavra. E é isso que nós precisamos fazer. Viver a palavra de Deus para que as pessoas ao nosso redor, e não falo só os de fora, mas os de perto, os da nossa casa, os da congregação, os que convivem conosco, poder ver a palavra viva sendo manifestada através da nossa vida, para que eles também possam alcançar e viver tudo isso.
Paulo continua dizendo, versículo 7. E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Que significa ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Olha, Jesus levantou algumas pessoas, distribuiu o dom e escolheu alguns para que sejam apóstolos, outros profetas, outros mestres, outros evangelistas, outros pastores. Mas nisso não é uma hierarquia que Jesus estipulou, que Jesus disse que tinha que ser seguido. Olha, você é maior do que esse, você é menor do que esse, você não tem nada a ver com isso. Isso é coisa do homem que quer aparecer. O que a palavra de Deus está dizendo aqui é que ele levantou cada pessoa em uma função, cada um no seu quadrado, para que o corpo de Cristo seja edificado. O apóstolo não faz a função do pastor, o pastor não faz a função do evangelista, o evangelista não faz a função do profeta, o profeta não faz a função do pastor, do apóstolo. Então, é cada um no seu quadrado, para que o corpo de Cristo seja edificado por todos os ministérios. É isso que a palavra de Deus diz. Por mais que hoje você não veja isso acontecer em alguns lugares, mas é isso que a palavra de Deus diz. Ele não disse que o apóstolo é maior do que o fulano, o cicrano é maior do que o outro. Isso é coisa de homem. Isso não tem nada a ver com o reino de Deus. O reino de Deus, quem quiser ser o maior, que sirva, que seja o menor. Foi isso que Jesus disse. Então, essas pessoas estão trabalhando de uma forma errada, mas elas falam em Jesus, elas pregam aí falando no nome dele, mas não é por meio dele, porque quem passa da palavra de Deus não tem o Pai e nem muito menos o Filho. Então essa questão de o fulano se achar maior do que o outro, porque tem uma unção diferente do outro, ele ainda não conheceu a palavra de Deus, ele ainda não conheceu o reino de Deus, ele não sabe quem é Deus, ele não conhece Jesus. Mas nós vamos orar e pedir para que os olhos de todas as pessoas possam ser abertas, para que elas conheçam Deus na plenitude do conhecimento dele, para que elas possam ser alcançadas também, para que elas possam se converter e entender que só existe uma cabeça, e essa cabeça é Jesus Cristo. Então Jesus trabalha a favor do corpo. Jesus levantou algumas pessoas para algumas coisas, mas em pró do corpo. É como se um fosse o cirurgião, outro o anestesista, outro auxiliar, outro prepara as coisas. Enfim, tudo está trabalhando para o corpo ficar bem. É a função. E todos são servos do corpo. Eles não se servem do corpo. Pelo menos é para ser assim. Porque é assim que a palavra de Deus diz. Versículo 12, ele diz: com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé
e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito, existe um propósito, é que não sejamos mais como crianças, levados de cá para lá, de um lado para o outro, por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Olha o que a palavra está dizendo. Está dizendo que esse pessoal, o apóstolo, o pastor, o mestre, o evangelista, o profeta, esse pessoal deve trabalhar em prol da edificação do corpo para preparar os santos, para que eles não sejam enganados, nem levados de cá para lá por todo o vento de doutrina, pela astúcia e a esperteza de homens que induzem ao erro. É isso que nós devemos fazer. Instruir uns aos outros para que possamos alcançar a medida do conhecimento, para que possamos alcançar o pleno conhecimento da pessoa de Jesus Cristo, para que não sejam enganados, para que não viva de um lado para o outro, acreditando hoje numa coisa, amanhã acreditando noutra coisa, depois está acreditando em outra e vive jogado de um canto para o outro, acreditando em várias coisas. Você tem que ser firme e querer conhecer a verdade. A verdade é uma pessoa. A verdade é Jesus Cristo. A verdade não é uma causa que eu defenda. A verdade é uma pessoa que é viva e que quer se revelar a você e que quer te convencer de toda a verdade. Ele quer te convencer. Jesus não vai deixar você se enganar quando você quiser conhecer Ele de verdade. Porque Ele vai te dizendo: isso é errado, isso é certo, isso é de mim, isso não é. Ele, o próprio Jesus, vai te guiando. Então, verdade não é só aquilo que eu acho que é. Verdade é uma pessoa e ela é viva e ela é Jesus. Continua dizendo: versículo 15: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Dele todo o corpo é ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas. Cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Olha o que ele está dizendo. Ele está dizendo que quando cada um de nós fazemos a nossa parte, o corpo vai se ajustando e vai crescendo. Então, meu filho, você não espere só a sua esposa fazer. Faça a sua parte. Minha filha, não espera só o teu esposo fazer, faz a tua parte. Porque o corpo vai crescendo, vocês vão crescendo em unidade. Vocês vão crescendo juntos, mantendo o vínculo da paz, mantendo a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Sabendo que o cabeça é Jesus, então vocês vão pedindo direção a Jesus para resolver as questões da vida de vocês. Nós devemos fazer isso diariamente em todas as áreas da nossa vida e não só quando passamos por algum problema, por alguma situação. Pode ser que hoje você não enfrente problema, mas tenha decisões para tomar. Então procura quem é a cabeça e diz: cabeça, Jesus, como é que eu faço? Preciso da tua orientação para poder fazer da forma correta. E com toda certeza, Jesus vai te instruir, Jesus vai te ajudar, porque você é membro do corpo dele e ele quer que você ande de uma forma digna do chamado que você recebeu. Continuando, ele diz: assim eu digo a vocês, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios que viviam na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento
e separados da vida de Deus, por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Paulo está dizendo, olha, não vive mais, não queira viver mais da forma que um dia você viveu. Você não pode mais viver daquele jeito, porque hoje você é uma nova pessoa, você foi chamado para viver de uma maneira diferente. Você tem que viver de uma forma digna do chamado que você recebeu. Não queira viver como os pagãos, que eles estão lá, distante da vida com Deus. Por causa da dureza do coração deles, eles se entregaram à depravação e vivem longe de Deus. E ele continua dizendo, todavia não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, não é isso que Jesus nos ensina. Jesus nos ensina a ter uma vida de obediência, a uma vida de santidade, a uma vida guiada pelo Espírito Santo de Deus, a uma vida de constante relacionamento com o nosso Pai. É isso que Jesus ensina. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Aqui Paulo faz um convite e lembra os irmãos, vocês devem abandonar a antiga maneira de viver. Você não pode mais viver daquela forma, porque como é que tu vai ter paz? Como é que tu vai suportar o teu irmão? Como é que tu vai viver unido por um espírito só, se você quer viver de outra forma? Não pode. Você tem que tirar essa roupa velha. Você tem que tirar essa roupa velha, deixar ela para trás e se revestir do novo, vestir uma roupa nova. É como se fosse uma casa que todo dia vai sujando uma coisa e você vai deixando o lixo lá. Ali na cozinha vai deixando. Uma sacola num dia, sacola no outro dia, sacola num dia, sacola no outro. Daqui a pouco a casa está cheia, lotada de sacola de lixo. Porque você não foi tirar, não tirou o lixo e deixou lá na rua para o carro do lixo levar. Todo dia você tem que se despir, todo dia você tem que tirar a sacolinha de lixo e botar ela lá fora e dizer, Jesus está aqui, ó, leva, quero mais isso dentro de mim não. Jesus está aqui, esse lixo, leva, para que a casa não se entupa de lixo e você volte a viver de uma forma que você viveu um dia. Você tem que se despir desse homem, desse velho homem. Por isso pare com essa gíria, porque é uma gíria que as pessoas têm de dizer, o velho homem se comportava assim. O velho homem, quando ia no canto tal, fazia isso. Então você ainda não nasceu de novo, não. Você ainda está vivendo disfarçado daquele homem. Agora você veste uma roupa de crente. Eu vou dizer que existe roupa de crente. Você reveste uma roupa diferente aí, mas o conteúdo é o velho. Não é isso que Deus quer. Deus quer que a gente tire o conteúdo velho. Ninguém coloca remendo novo em roupa velha. Primeiro o vinho velho tem que sair para entrar o vinho novo. Então tira tudo isso, joga fora e se reveste. Quando diz assim, livrem-se, né? Quando diz assim, ó, quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se. Então sou eu que tenho que fazer, eu quem tenho que tirar essa roupa, eu tenho que me despir. E eu também fui convidado a me revestir. Então é eu quem escolho a roupa que vou usar. A velha ou a nova? Eu te convido a viver pelo novo
novidade de vida todos os dias, porque é maravilhoso você não ser mais a mesma pessoa que você foi ontem. O erro que você cometeu ontem, você aprendeu com ele e hoje você não comete mais. Isso é o Espírito Santo que convence você. Somente quando você se reveste do novo é que você consegue andar pelo Espírito de Deus. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. Ele fala de algumas coisas aqui. Ele fala da mentira primeiro, que não deve mentir. E depois ele fala da ira. E depois ele fala de dar lugar ao diabo. A mentira, a ira, tudo isso são portas de entrada para Satanás entrar na vida do homem e fazer uma bagunça na vida dele. Então, meu irmão, encerra hoje com toda e qualquer mentira. Encerra hoje com essa ira que está no seu coração, com essa pessoa que te magoou, que te feriu. Você foi convidado para viver de uma forma digna do seu chamado. Não esqueça isso. Então, chega para essa pessoa, resolve logo a tua questão e tranca essa portinha aí que se abriu e não deixa o mal entrar. Não deixa ele entrar não, porque começa de um jeito, mas termina muito ruim. Então resolve logo, apazigua logo essa ira, resolve essa questão, acaba com esse negócio de mentira, para poder andar de uma forma digna do chamado que você recebeu, em paz com todos os seus irmãos. Versículo 28, Paulo continua dizendo para os irmãos: o que furtava não furte mais, antes trabalhe fazendo algo útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Quando ele diz assim, o que furtava não furte mais, ele está dizendo o seguinte, não faz mais as coisas que você fazia, não. Se você era ignorante, se você gritava, se você batia, se você... Não faz mais isso, não. Não queira resolver as coisas mais da forma que você resolveu um dia, não. Se reveste do novo, meu filho. Tira essa coisa velha. Não anda com isso aí mais, não. Vive de uma forma que glorifique o teu Deus. Vive da forma que você foi chamado para viver. De uma forma digna do teu chamado. Faça agora pelas pessoas. Se você tem com que ajudar, ajude. Tem o que repartir, reparta. Viva de uma forma digna. E nenhuma palavra torpe saia da sua boca. Torpe, o que é torpe? É mal. É uma palavra suja. Então nenhuma palavra suja, nenhuma palavra torpe saia da sua boca. Nenhuma palavra imunda saia da sua boca, mas apenas o que for útil para edificação, para edificar os outros. Olha, ele está dizendo que você é uma fonte e que através de você outras pessoas serão alimentadas, saciadas, edificadas. Então, não deixa as palavras que um dia você falou ainda permanecer na sua boca, não. Um dia eu ouvi de uma pessoa e ele disse para mim assim: um dia Deus vai limpar essa tua boca suja. E naquele dia, eu nunca esqueci, eu senti que o próprio Deus estava falando ali. E graças a Deus, Deus colocou um novo cântico na minha boca. Colocou uma nova palavra na minha boca. E aquela pessoa morreu, já foi. E hoje a gente vive a novidade de vida por ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Vivemos a vida abundante que Cristo nos prometeu, porque todas as bênçãos espirituais já foram liberadas sobre a nossa vida. Então Jesus pode sim mudar o ser humano, Jesus pode transformar o ser humano, Jesus pode tirar a palavra suja da nossa boca,
Jesus pode colocar um conteúdo novo dentro do nosso coração, desde que eu e você permita Ele fazer tudo isso. Aí ele continua dizendo: que a sua boca seja uma fonte de vida, que você conceda graça, que você edifique as pessoas que ouvem. Não minta, não fale palavra torpe, não se ire, não dê lugar ao diabo e não entristeçam o Espírito de Deus, não entristeçam o Espírito Santo, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Pelo contrário, livrem-se de toda amargura, indignação e ira. Tem pessoas que dizem: eu estou indignado. Pois se livre, meu filho, disso aí. Se livra dessa mágoa que causaram no seu coração, essa amargura que você sente, que não se aproxima mais das pessoas porque um dia te feriram. Se livra de tudo isso. Essa ira que você tem dessas pessoas, joga fora. Se livra de tudo isso. Quando diz assim, livrem-se, não é Deus que vai me livrar, sou eu quem tenho que querer se livrar disso. Então não adianta você pedir a Deus isso, porque não adianta você pedir e guardar isso no seu coração. Você tem que jogar, livrar, se livrar e dizer: Senhor, está aqui, eu não quero mais esse sentimento no meu coração. E a partir daí você vai ter que mostrar que você não quer. Como é que você vai mostrar? Praticando as boas obras que Deus já preparou para a sua vida. Agora você vai viver da forma digna do seu chamado, suportando os seus irmãos, amando os seus irmãos, vivendo unido com os seus irmãos pelo vínculo da paz, guardando a unidade do Espírito. Foi para isso que Deus te chamou. Agora você mostra que não quer mais viver daquela forma. Agora você está se revestindo do novo. Livrem-se de toda amargura, ira, indignação, gritaria, calúnia, bem como toda maldade, e sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Vou te perguntar uma coisa: você acha que Deus perdoou você 99% ou 100%? A palavra dele diz que Ele nos perdoou de uma vez por todas. De uma vez por todas, 100%. Deus nos perdoou. E aqui a palavra diz assim: perdoa como Deus te perdoou em Cristo. Esse negócio de perdoar e não devolver o lugar que a pessoa tinha no seu coração antes de te ferir, não é perdão, não. É só engano do seu coração. Você precisa perdoar de verdade. Você precisa perdoar. Andar com ela é uma escolha sua. Você não é obrigado a andar com ninguém. Mas você não pode odiar. Você tem que amar. Você tem que suportar. E principalmente perdoar. Então perdoe, tire do seu coração tudo aquilo que fizeram e viva de uma forma digna do chamado que você recebeu, porque você é luz, você é sal, você é a diferença nessa terra, você é a coisa mais preciosa que Deus tem nessa terra, e Ele quer muito, muito, muito que você seja essa pessoa que viva dessa forma digna do chamado que você recebeu. É o convite que Deus faz para mim e para você. Vivam de uma forma digna do chamado que vocês receberam. Essa era a mensagem que eu tinha para a tua vida hoje. Então vive em unidade aí com os teus irmãos, suporta os irmãos, perdoa os irmãos, coloca para fora a ira, a indignação, deixa tudo isso de lado, se reveste do novo homem, vive uma nova vida, porque é isso que Deus tem para você. Se por acaso você ainda não entregou a tua vida para Jesus e quer viver tudo isso, eu te faço um convite hoje: entrega a tua vida para Jesus. Entrega a tua vida a Cristo, escolhe Cristo hoje também. E vem viver essa novidade de vida. O que você não consegue fazer, Jesus faz por você. O impossível é com Ele. Ele só precisa ver a vontade de querer mudar no nosso coração. O impossível é com Ele.
Você pode dizer que não consegue perdoar, mas Ele tem perdão para te dar e te fazer entender o que é perdão. Quando você reconhece o perdão verdadeiro de Deus, você perdoa as pessoas. Você ama as pessoas, você tolera as pessoas, você suporta as pessoas, porque você entende que você é uma pessoa difícil também e Deus te aceitou assim. Então entrega a tua vida para Jesus hoje, confessa os teus pecados para Ele, diz para Ele o que aconteceu, conta para Ele tudo agora, aí onde você está. Peça perdão para Ele e alcance o perdão de Deus. Jesus tem sempre a mão estendida para te levantar, para te dar mais uma chance. Ele quer fazer tudo novo na tua vida. Ele quer que você ande de uma forma digna do chamado que você recebeu. Você é um escolhido de Deus, você é uma escolhida de Deus. Procura uma igreja evangélica, procura o pastor e diz: olha, eu quero fazer parte do corpo de Cristo. Eu entendi que a igreja é o corpo de Cristo e eu quero fazer parte do corpo de Cristo, da família de Deus. Eu sei hoje que Jesus é o cabeça desse corpo e eu quero ser controlado, guiado por Jesus Cristo. E vai lá, viver a novidade de vida que Jesus tem para você. Essa era a mensagem que eu tinha para a tua vida hoje. Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa e toda a tua família em nome de Jesus.